Olá, meus queridos amigos, seguidores do Estudo Zecart. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos o último estudo sobre oração. E lembrando que faz parte do Estudo Zecart, esse programa Entendes o que Leis, onde eu tenho apresentado questões da Bíblia, passagens bíblicas para que você possa compreender melhor e assim poder entender o que a Bíblia diz. Tanto o Estudo Zecart quanto Entendes o que Leis também faz parte do Escola Bíblica Virtual. São dois canais que eu tenho no Facebook e que se unem no YouTube para que você possa compreender melhor a Bíblia, estudar um pouco mais com algumas questões teológicas, mas também questões puramente bíblicas. A intenção é fazer você compreender mais a Bíblia. Por isso, dá aquele likezinho, compartilha e coloca o que você acha, sugestões para que a gente possa cada vez mais melhorar os estudos. Eu sou John Eckhart e continuo aqui querendo facilitar e ajudar você na compreensão da Bíblia. Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre oração, é o último estudo, a parte 6, e eu vou estar falando para vocês sobre a oração de Salomão. Já falei sobre vários tipos de oração que a Bíblia apresenta, explicando sobre ela nos demais estudos, mas por que hoje eu vou falar especificamente sobre a oração de Salomão? Porque a oração de Salomão é uma oração que a Bíblia apresenta que uma pessoa fez e que Deus respondeu. Então há a oração, toda uma estrutura feita que Jesus, quando mostra a oração do Pai Nosso, que nós vimos e ele mostra aquela estrutura, Salomão apresenta ela, mas porém tem a resposta de Deus que nós podemos compreender. Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 14. Vamos conhecer o que está dizendo para a gente essa oração que Salomão fez. Vamos analisar e estudar melhor, ok? 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 14 e 15, diz assim: E disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como se vê hoje. Então veja que Salomão começa a oração fazendo um louvor a Deus. Esse louvor que ele faz, ele exalta a soberania de Deus, a fidelidade de Deus. Deus cumpriu o que Davi falou a Davi. Deus de misericórdia para com os servos, um Deus que guarda a aliança, fiel, um Deus soberano nos céus, que não há ninguém igual, único. Então é o louvor a Deus. Quando vamos orar, nós devemos orar louvando ao Senhor. É o Pai Nosso que estás nos céus que Jesus apresenta. Então começa com louvor. Os versículos 16 e 17 diz o seguinte: Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Em seguida, Salomão apresenta que ele conhece a palavra de Deus e que ele se torna obediente a ela. Cumpra-se a tua palavra, assim como o Senhor falou a Davi, meu pai. Então, naquela época não tinha a Bíblia escrita, não tinha dessa forma como nós temos hoje, mas ele conhecia a palavra, Davi falou para ele guardou a palavra e está sendo obediente a ela. Devemos louvar a Deus e devemos obedecer o que a Bíblia diz. Devemos trabalhar, conversar com o Senhor conforme a Bíblia diz e não conforme nós achamos que deve ser. Esse é um ponto muito importante. E nos versículos 18 a 21, ele apresenta o seguinte: Mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus dos céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que teu servo faz diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Então nós podemos ver aí dos versículos 18 a 21 que Salomão está simplesmente fazendo a sua petição. Ele louva o Senhor, ele reconhece a soberania de Deus, ele se mostra obediente à palavra de Deus por conhecer a palavra e agora ele faz os seus pedidos dentro desse conhecimento, desse respeito, dessa soberania. E ele vai apresentar as condições das orações que devem ser feitas dentro do templo, como deve ser. Então ele apresenta as condições e nós devemos atentar o que ele está colocando ali. No versículo 22, ele diz o seguinte:
Quando alguém pecar contra o seu próximo, lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga aos teus servos, dando a paga aos perversos, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Então, nós vemos que no versículo 22, ele está falando de um pecado contra o próximo. Está ferindo alguém, está errando o alvo no relacionamento, na convivência. E ele pede que Deus venha agir com a sua justiça. Então, quando alguém pecar contra o próximo e vier falar com Deus, que Deus haja dentro da sua justiça, pois sabemos que a justiça de Deus é misericordiosa. No versículo 24 e 25, ele diz: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Então nós vemos aqui no versículo 24, quando ele fala do povo sofrer derrotas, mas sofrer derrotas não é de tempo por causa que ele perdeu uma guerra, mas porque ele perde, porque ele se afastou de Deus. Quando o povo se afastar e começar a ter os problemas, dificuldades que ele vai sofrer por se afastar de ti, no versículo 25 ele fala que o teu perdão caia sobre o teu povo. Quando o teu povo reconhecer que se afastou e buscar a tua face, então daquela derrota que ele passou, todo aquele problema, que vem o teu perdão e vem assim estar trabalhando na vida do teu povo. Versículos 27 a 29, 26 a 29, diz o seguinte: quando os céus se cerrarem e não houver chuva por teu povo ter pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste em herança ao teu povo. Então agora vem mais uma colocação. Ele fala: quando o teu povo pecar, e diante desse pecado se afastar de ti, começar a fazer tudo que a tua palavra diz que não deve fazer, e começar a fazer, se afastar, e faltar a provisão que vem para o seu sustento, a chuva, a colheita, começar a ter essas consequências, que Deus possa, e ele reconhecer isso, que Deus possa então corrigir o caminhar do povo. Veja que interessante, Salomão não pede que Deus venha fazer com que caia a chuva, com que a colheita cresça, que venha produzir frutos. Ele fala: corrige o caminhar do teu povo. Isso é muito importante. Versículos 28 e 29. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Então, no versículo 28 e 29, ele fala qualquer infortúnio. Ele faz várias colocações. Ele diz fome na terra, pragas, problemas, porque era um povo agrícola. Qualquer coisa que venha afetar, nas cidades que houver algum problema, doença, enfermidade, quando o povo começar a suplicar e reconhecer o seu erro, que se afastou, e clamar a Deus e levantar as mãos para essa casa, o povo for ao templo e clamar ao Senhor, então ele pede que Deus possa retribuir, para que o povo tenha temor. Veja que interessante, ele fala, quando acontecer qualquer coisa, que o povo venha à tua casa, ao templo, e possa retribuir. Ele não peça que o povo venha aqui cobrar a tua fidelidade, cobrar a tua soberania, que o povo venha lembrar o Senhor das promessas, venha se apossar. Não, ele fala que o povo vier falar diante de ti e pedir, através do clamor, reconhecer o seu erro, esse afastamento, e confiar em ti, que o Senhor venha retribuir, para que o povo tema. Esse é um ponto muito importante, para que eles temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem nessa terra que Deus deu aos pais. Então, sempre a obediência, sempre a fidelidade. No versículo 32, ele não fala só para o povo, ele fala agora: também ao estrangeiro que não for do teu povo, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, por causa da tua mão poderosa, do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome.
agora ele fala dos estrangeiros, qualquer pessoa, não é só o judeu, não é só o israelita, não é só os descendentes de Jacó, não é só a família de Salomão, todos, qualquer pessoa que forem buscar a Deus, que olharem para o templo, que forem ao templo e clamarem a Deus, porque ouviram falar da grandiosidade, da soberania de quem é o Senhor. Ele pede então que Deus possa responder essas orações para que para que o nome de Deus seja glorificado através das nações, dos povos ali representados. Veja que Salomão está colocando a glorificação do nome de Deus. Ele não está pedindo a Deus que ele venha fazer porque as pessoas acreditam nele, mas para que o nome dele seja glorificado. Isso é muito importante que Salomão coloca na igreja, porque tem acontecido nos dias de hoje. Versículos 34 e 35. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por que os enviares e orarem a ti, voltados para essa cidade que tu escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a súplica e faz-lhe justiça. Então ele fala, quando tiver guerra, né, e o povo de Israel passou por muita guerra, até hoje ele vive cercado com tantas batalhas. Quando houver guerra e o povo clamar e buscar, que Deus venha então fazer a execução conforme o direito, que exerça a sua justiça pelo teu povo, pelo povo dele, para que as pessoas vejam que Deus cuida do seu povo. Então veja, não é que vamos vencer as batalhas e vamos viver sempre ganhando, não, mas para que as pessoas vejam que Deus está com o seu povo. Isso é muito importante, esse relacionamento que Salomão pede entre o povo e Deus, o reconhecimento da soberania de Deus e a atuação poderosa e misericordiosa de Deus para com seu povo. Versículos 36 a 38, ele diz, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, os entregar às mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados caírem em si, se converterem, na terra do seu cativeiro suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, se converterem a ti de todo o coração, de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, Salomão está falando da servidão. Quando o povo se afastar, pecar, e Deus permitir que outros povos venham, que as dificuldades surjam, que os problemas aconteçam, e que ele tenha que se afastar, sair da sua cidade, e ele vá para um lugar, e ele se afunde. Naquela época era questão de cativeiro. Hoje pode ser qualquer problema que faz você se afastar, estar distante, mas quando você cair e a pessoa reconhecer e falar, eu pequei, eu tenho que mudar a minha vida, e voltar o seu coração, a sua alma para buscar a Deus, então, ele pede a Deus então que venha executar o direito para o perdão. Ele vai falar, ouve dos céus, lugar da tua habitação, a súplica e faz a justiça, sempre a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é justa e misericordiosa. Então é muito importante. Só que ele fala sempre deste lugar, da casa, porque foi o lugar que Deus concedeu e permitiu que Davi tivesse, que Salomão construísse para simbolizar a habitação de Deus. E aí então Salomão termina a sua oração com louvor do versículo 40 a 42, e diz, agora pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que você fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, o teu servo. Então, ele louva a Deus, clamando pela misericórdia de Deus. Ele mostra o que ele fez foi algo oferecido a Deus, um lugar onde Deus poderia estar presente, poderia estar ali, o povo sabia da presença de Deus. Então, o templo de Salomão, as igrejas que existem hoje, é um local onde simbolizam a presença de Deus. A ideia que se fala que eu sou igreja, eu não preciso mais ir na igreja, porque eu sou a igreja de Cristo. Para que isso aconteça, você tem que reconhecer sempre Deus, saber que a presença dele está na sua vida todo ao instante, não apenas quando você lembra. A igreja física faz isso, o simbolismo que ela tem é isso, então é muito importante. Salomão destaca isso, ressalta isso. Então essa é a oração que Salomão faz, está lá no 2 Crônicas capítulo 6. Por que eu apresento isso? Porque Deus vai dar a resposta a Salomão, e a gente precisa conhecer essa resposta a Salomão. Então abra sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 7.
Eu quero que você leia então e acompanhe comigo essa resposta que Deus deu a partir do versículo 12. Diz o seguinte: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Primeiro ponto que Deus diz para Salomão: eu ouvi a tua oração, eu ouvi toda ela, tudo que você colocou, todas as colocações, tudo que você falou, eu ouvi, Salomão, eu ouvi a tua oração. Olha que coisa maravilhosa, Deus ouvia a oração de Salomão. Deus tem ouvido a sua oração? Você consegue perceber Deus ouvindo a sua oração? Porque hoje em dia as pessoas estão sempre cobrando a Deus, falando que Deus tem que fazer, mostrando, lembrando Deus que a promessa dele diz, que a palavra dele diz, como se Deus não fosse, não lembrasse das coisas, não fosse onisciente, como se Deus não fosse fiel. Tem que lembrar, tem que cobrar, tem que tomar posse. Deus falou para Salomão: eu ouvi a tua oração, toda ela. A Bíblia vai dizer que à noite, Salomão orou de dia diante de todo o povo. À noite Deus foi falar com ele. No momento que ele estava sozinho, Deus queria falar com ele para que ele pudesse entender. E ele fala: olha, eu ouvi a oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Por que foi um lugar de sacrifício? Então temos que entender esse lugar. Era um lugar que era feito sacrifício, que oferecia o sacrifício dos animais, que era a forma de pedir perdão dos pecados. Quando Jesus vem, isso muda. Paulo diz lá em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o seu corpo tem que ser oferecido, o seu culto tem que ser racional, algo agradável ao Senhor, seu pensamento, suas atitudes, tudo que você faz. Veja que interessante, as pessoas falam: eu sou a igreja, eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja. E quantas vezes essa pessoa ela entra na igreja já com o seu pensamento lá fora, com outras coisas, não está oferecendo a Deus nada, continua com os mesmos problemas. O culto tem que ser racional. Eu vou à igreja para oferecer o que eu tenho de melhor a Deus, eu vou cantar com alegria, com o meu coração, com o melhor que eu tenho, eu vou orar da melhor forma, eu vou congregar com os meus irmãos com o meu melhor, eu vou dar o meu melhor sorriso, eu vou trabalhar da minha melhor forma. É disso, é o vosso culto racional. Ofereça a sua vida, o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A igreja é lugar de entrega, não é lugar de retirada, não é lugar de você receber a sua bênção, é lugar de você oferecer a Deus o que você tem de melhor. Hebreus 13:15 vai dizer isso também: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você confessa o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou você fica clamando Jesus para fazer as coisas, falando da sua fé que você tem, do poder que há no nome de Jesus? Qual foi a última vez que você confessou para as pessoas o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Essa foi a primeira colocação que Deus fez. Eu ouvi a tua oração, Salomão, e escolhi este lugar para a casa de sacrifício. Seja no passado oferecendo animais, seja hoje você oferecendo a sua vida, todo o seu ser, como oferta agradável, proclamando a salvação que há em Cristo Jesus. No versículo 13, Deus faz as suas condições, ele apresenta condições. Ele fala: se eu cerrar os céus, diante de tudo que Salomão falou, ele começa a colocar em ordem. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste ao meu povo. Então ele coloca assim, diante de tudo que você falou, ele colocou algumas coisas, ele vai colocar ali para o povo, para que o povo venha compreender. E ele vai dizer então assim: se eu fizer tudo isso que você falou, todas essas coisas, o povo for cativo, não importa o que aconteça, ele vai dizer: se o meu povo se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom, esse é o versículo conhecido, 2 Crônicas 7:14. Ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo se diz povo de Deus, o povo de Israel, a nação escolhida, né, o que as pessoas dizem até hoje, nós somos o novo Israel. Se esse povo se humilhar é se sentir pó, é sentir nada, areia, terra, um inseto, é ser o povo ele mesmo se subjugar, sentir pó, e ele orar, quer dizer, pedir com o coração sincero, quebrantado, levar a sua alma ao Senhor e buscar a face do Senhor, buscar algo que ele perdeu, a face do Senhor soberano, Santo de Israel, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Buscar esse Deus, um Deus justo, um Deus que é fogo consumidor,
e se converter dos seus maus caminhos. Não adianta humilhar, orar e buscar, mas tem que se converter, mudar de atitude, de mente, ter uma nova vida, ter uma regeneração. Se o povo fizer isso, eu fiz tudo aquilo que você colocou. Eu cerrei os céus, eu mandei os gafanhotos, eu enviei peste, eles estão no cativeiro. Mas se o povo começar a sentir nada, abrir o seu coração quebrantado, com sinceridade, buscar a minha face que ele perdeu, e ele mudar o seu sua vida, o seu pensamento, se renovar, ter uma regeneração na sua vida, aí sim eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados, e aí eu vou sarar a terra. Vou tornar essa terra saudável para que eles possam produzir e sobreviver do sustento. Eu vou sustentar o meu povo, vou dar a provisão devida. Então Deus deixa isso bem claro. Deus não está falando simplesmente para que o povo faça o que bem entende, como muitas pessoas colocam. Deus está falando para que o povo possa entender. É necessário mudar de vida. Não adianta orar, não adianta dizer que tem fé, não adianta clamar o nome de Jesus, não adianta desejar fortemente, se você não mudar de vida. Jesus fala isso lá em João 3, ele vai falar com Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, se você não mudar de vida, não faz diferença alguma. Então veja que a sua oração vai depender muito de quem você é como servo de Deus. No versículo 15 e 16, Deus diz: estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Então Deus fala para Salomão: eu vou ouvir toda oração que for feita neste lugar, porque eu escolhi, eu separei, eu santifiquei esta casa para que o meu nome esteja ali perpetuamente. Toda igreja que é levantada, o nome de Deus está ali sendo perpetuado. O nome de Deus está sendo ali glorificado. É Deus confirmando o que estava no coração de Davi. Qualquer igreja. Então esse papai, eu não sou igreja, eu sou templo, eu não preciso ir na igreja, eu estou falando com que Deus aprovou de Davi, não existe mais, que o simbolismo onde o nome de Deus tem que estar presente não existe mais. Não é isso. Quando Paulo fala isso, ele está falando de outro contexto. Paulo está falando do povo que estava vivendo a vida e utilizando o seu corpo para desonrar o nome de Deus. Ele fala, então você é o templo do Espírito Santo, lembre-se disso. E agora Deus está falando o contrário, Deus está falando de outra coisa. Deus está falando, este lugar, este local que eu levantei, é para que o meu nome fique ali perpetuamente. Então toda vez que as pessoas falarem, os meus olhos estão atentos, os meus estão abertos, os meus ouvidos estão atentos, para que as pessoas estejam ali. E aí Deus dá algumas condições a Salomão, apresenta condições a Salomão e ao povo, do versículo 17 a 22, e diz: quanto a ti, Salomão, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares meus estatutos e juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e o adoraram e serviram. Por isso trouxe sobre eles este mal. Então veja que coisa importante. Deus fala, olha, se vocês andarem, você, Salomão, e o povo andar, se vocês andarem me obedecendo, seguindo as minhas orientações, meus ensinamentos, eu vou abençoar vocês. Mas se vocês se afastarem, eu destruo até essa casa. Por mais que Davi amasse Davi fosse um homem fiel, um homem segundo o meu coração, eu vou destruir, porque vocês se afastaram, e vou fazer isso para que as pessoas vejam, para que meu nome seja glorificado na ruína do templo. Não é o que aconteceu agora, não é o que tem o templo de Jerusalém desde 70 depois de Cristo, totalmente destruído, e fica só o muro das lamentações e as pessoas dando cabeçada lá, lembrando o que aconteceu, mas porque o povo se afastou e foi servir outros deuses. Não é o que acontece com muitas igrejas hoje que abrem, daqui a pouco fecham. Não é o que acontece com muitas igrejas que vão afundando, com escândalos, com coisas que vão surgindo, porque as pessoas vão se afastando de buscar o Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo de Israel, e começam a buscar
um tipo de Deus que os demais povos têm, que é o Deus que te oferece qualquer coisa, que faz troca. Um Deus que você vai receber bênção, você vai receber isso, vai receber aquilo, mas você nunca o adora, nunca o exalta, nunca o glorifica. Não reconhece quem ele é, não vê que você é pó, que você é um miserável, que você é condenado, que você peca e que isso afasta você de Deus. É a mesma coisa. Deus colocou isso para Salomão e isso vale até o dia de hoje. Então, Deus está mostrando, Salomão, você vai perder a sua herança, a sua descendência, o povo vai ser exilado, o templo será destruído, todos saberiam que se afastaram de Deus. E é o que acontece nos dias de hoje. Então, a oração de Salomão é feita. A oração de Salomão é feita de dentro de uma estrutura que Jesus apresenta no Pai Nosso. E a resposta de Deus é objetiva. Você precisa continuar sendo fiel aos meus ensinamentos, aos meus estatutos e andar conforme a minha lei, as minhas escrituras, os meus ensinamentos. É o que Jesus deixa bem claro. Eu não vim para abolir a lei, eu vim dar-lhe pleno cumprimento. Eu preciso conhecer a Bíblia para servir ao Senhor. Eu preciso conhecer a Bíblia para orar, falar com Deus. Então isso é muito importante. A oração, quando você faz, é uma conversa, mas é uma conversa que você deve ser sincero, coração aberto, mas você deve saber com quem você está falando. E você deve saber, antes de orar, se você está errando, fugindo dos ensinamentos, para você falar com Deus. Porque se você estiver errado, você tem que pedir perdão e se arrepender. É isso que Deus tem apresentado. Bom, esse é o estudo de oração, é uma sequência. Eu espero que você tenha aprendido, que você possa compreender mais, você possa analisar na sua Bíblia, ouvir de novo e você possa entender melhor a importância da oração. Orar não é mandar em Deus, orar não é cobrar de Deus, orar é se entregar ao Senhor. Que você possa refletir sobre a sua vida, você possa refletir sobre o que você tem feito e possa sim abrir o seu coração para que Deus possa fazer a mudança que achar necessária. Ofereça a Deus sempre um culto de louvor sincero. Ofereça a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Faça do seu culto sempre um culto racional, que você ofereça o melhor ao Senhor. Ok? Bom, essa acaba a sequência dos 6 estudos de oração. Se você gostou, dá um likezinho, compartilha. Se não gostou, escreve, comunica, troca uma ideia. E se você tiver algum outro texto que queira conhecer melhor, coloca aí. Eu quero ouvir, quero poder apresentar mais e melhorar cada vez mais. Espero que você tenha gostado e a gente vai continuando assim, ok? Um abraço e até o próximo.